Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Família, mais que um sonho, um chamado. A família, ela é mais que um sonho, ela é um chamado. Por quê? Porque Deus é quem criou a família, Deus é quem institui a família como um lugar onde Ele se revela, um lugar onde uma vivência com Deus no centro, ou no centro da vontade dEle, vai trazer a honra e glória a Deus. E é a família onde Deus costuma contar suas histórias. E isso é tão relevante e é necessário lembrar que Deus, na maioria das histórias, Ele tem um carinho pela mulher. Ele tem um carinho pelas mães. A mãe é um elo de ligação com Deus. E por isso, feliz Dia das Mães. A você, que é mãe, que é avó, e que passou pela experiência de gerar, ou de adotar também, a criança tão sonhada, e vive esse projeto que é o mais belo, que é de ser mãe. Feliz Dia das Mães. E nós estamos no segundo domingo do mês de maio, onde iniciamos o mês das famílias fortes. Por que fortes? Porque Deus é conosco, Deus instituiu a família e Ele é quem nos fortalece. E por isso hoje quero compartilhar como que Deus, por meio da história de uma das mães mais importantes da história, como que Deus nos ensina a nos consagrarmos a Ele e consagrar a nossa família a Ele, por meio da vida e da história de Ana. Uma das histórias mais belas sobre maternidade, sobre o propósito e sobre família. Nós estamos recebendo durante esse mês de maio as devocionais, pelos grupos de PGM, pelas redes sociais da igreja, onde nós temos buscado entregar e consagrar a nossa família diante do Senhor. Consagrar o nosso casamento, consagrar os nossos filhos. E essa história que se encontra no livro de 1 Samuel, ela nos ensina a como consagrar nossa família a Deus. Então, já peço que os queridos deixem abertas as suas Bíblias no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. A história de Samuel, a história do livro de 1 e 2 Samuel, um livro que ele é um único livro, tá bom? Samuel é um único livro na Bíblia hebraica, e até que houvesse as divisões da história, de capítulos e versículos, que para nós temos o 1 e o 2 Samuel, era um livro só. Ainda é, dentro da cultura hebraica, da cultura judaica, um livro só. E esse livro, ele relata a história do final do período dos juízes, aquele período onde Deus, o povo de Israel falhava, colhia ali o fruto do que eles plantavam a respeito dos seus pecados, e Deus levantava um juiz, e outro juiz, Sansão, Jefté, Gideão, e ele vai. Então o livro conta uma história que é bem no período da transição, do período dos juízes, do período onde o povo de Israel se formava por meio de tribos e o governo era por meio dos juízes, ali em meio às tribos, da transição de modelo tribal para monarquia. E o livro conta a história do ano de 1040 a 970 antes de Cristo. E começa então a história com a família do profeta Samuel. E ali existia um homem chamado Eucana, da tribo de Efraim, ou seja, um modelo tribal, aqui nós estamos fazendo menção a esse período. E Eucana tinha duas esposas. Ele tinha Penina, que tinha 2 filhos com ela, e Ana, que era estéril. E Ana sofria muito por causa disso. Era uma dor que somente quem passa por isso sabe compreender. Nós não vamos compreender. Então era um sofrimento muito grande. E naquele período a poligamia ainda era permitida. Ela foi deixar de existir a partir do período dos exílios, com a mudança cultural. Mas nós sabemos que o interesse de Deus sempre foi a monogamia, que é o casamento com uma única esposa.
Então ele fala ali no Gênesis mesmo, né, para iniciar um homem e a mulher, deixará a casa de pai e mãe, vão constituir uma família, vão tornando uma só carne. Mas naquele período, quando a esposa era estéril, permitia-se que casasse com uma segunda esposa para poder dar origem à descendência, né, para que não morresse a descendência ali daquela família. Então era isso. Eucana tinha Penina e Ana por esposa. E todos os anos, Penina tinha já os seus filhos, os filhos de Eucana, todos os anos eles saíam de Ramá em direção a Siló. Ali em Israel, eles peregrinavam de Ramá até a cidade de Siló para sacrificarem no lugar de adoração. Não existia templo, lembra? Templo vem a existir no período da monarquia, já com o rei Salomão. Então era o tabernáculo. O tabernáculo, no período de Moisés, ele ia peregrinando junto com o povo. Quando eles conquistam a terra prometida, e no período de Josué, o tabernáculo fica parado, estabelecido na cidade de Siló. Ele vai se tornar lugar de adoração, vai mudar quando a monarquia passa a ser uma realidade. Então o templo e o sistema governamental, a monarquia de Israel, elas vão para Jerusalém. Até então eles iam para Siló. E Eucana, ele distribuía animais para sacrifício, para Penina, para os filhos, para Ana. Só que para Ana ele sempre dava a porção dobrada, para que ela viesse fazer o sacrifício. Com a intenção de até mesmo conforto, porque Ana era estéril e não podia ter filhos. Então ele pensava assim, vou dar mais animais para ela talvez se aproximar mais de Deus, talvez ser preenchido o vazio que ela tem em seu coração. É uma atitude até de amor da parte de Eucana, de tentar suprir o vazio. Tanto que quando Ana se entristecia, ele falava, olha Ana, será que eu não importo mais para você o seu marido do que 10 filhos? Então ele queria fazer com que Ana se sentisse importante, demonstrava que Ana era importante, que ele amava Ana. Só que não dava certo. Os sacrifícios não traziam uma plenitude para o coração de Ana, não supriria a situação que ela se encontrava de ser estéril. Não supria a falta. E olhando para isso, nós compreendemos que essa família era uma família próspera e temente a Deus, porque eles faziam essa peregrinação todos os anos, eles eram temente a Deus e exerciam sua religião, só que não eram plenos, eles não eram felizes. E acaba que esse pode ser um quadro comum entre as famílias. Conhece a Deus, é temente a Deus, mas quando eles olham para dentro de casa, falta alguma coisa. Existe ali algo que ainda traz um sofrimento e não há uma plenitude. Isso pode ser um quadro. E diante disso a gente precisa perguntar, quais anseios nós temos diante de Deus para a nossa família? Quais anseios? Quais atitudes nós tomamos quando descobrimos como deve ser uma família segundo o coração de Deus? A partir daí, quais são as nossas ações? E como nós agimos quando Deus responde? Porque Ele abençoa. E o mesmo Deus da Bíblia, o Deus de hoje, Ele continua com os ouvidos abertos, com as mãos estendidas. E quando Ele abençoa, o que nós fazemos? E a história seguinte, ela vai nos ilustrar e encorajar muito bem a respeito disso. Afinal, família é mais que um sonho, ela é um chamado. E constituir uma família é um sonho, é um chamado, é mais que um sonho, porque nós somos chamados a 3 coisas aqui nesse texto. Eles nos mostram. Chamados a consagrar, chamados a perseverar e somos chamados a descansar. Mas consagrar a família de Deus envolve essas 3 coisas. Mas o que seria consagrar, não é? A palavra consagrar, que é comum, nossa, ela é uma junção de 2 palavras no latim, que é com, que significa junto, associado, né? E sacrare, que é a palavra que significa sagrado. Então, logo, tornar sagrado, consacrare, consagrar, significa separar para o sagrado, dedicar a algo sagrado. Sendo assim, quando algo é consagrado a Deus, significa que foi entregue a Ele, entregue aos cuidados dEle, para que Ele faça o que lhe aprouver. Consagrar é entregar
perseverar e a descansar, porque nós temos a consciência de que dedicamos a nossa família a Deus. E nós somos então chamados a consagrar, e vamos aprender com Ana, com essa história. É uma história conhecida, então vou lendo os versículos, e nós vamos aqui abordando o que a palavra de Deus vem trazendo para nós. Vamos orar? Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, a tua graça está e é sobre nós, o teu favor imerecido é sobre nós. Nós te louvamos e agradecemos por tudo isso. E pedimos que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra, por meio do que está escrito, aonde o Senhor se revela e traz edificação para o teu corpo, o corpo de Cristo, para a igreja. Então, fale aos nossos corações, traga renovo, fortalecimento nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Um chamado a consagrar. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. O que acontece é que eles já estavam em Siló. Eles estavam no tempo de sacrifício e de adoração a Deus. E Ana vê Eli ali sentado junto à cadeira, sentado na cadeira junto ao pilar. Então, Ana se levanta. Ela estava sentada em algum lugar e ela se levanta e se aproxima, vai para perto de Eli. E ali ela começa a fazer o que o texto está dizendo. Com amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou muito. Ana era julgada por ser estéril. Ela era envergonhada diante das pessoas. O texto vai dizer que Penina zombava de Ana, porque ela não tinha filhos, e Penina tinha filhos. E naquele período, dentro da tradição hebraica, uma mulher estéril era atribuído a ela os piores pecados, por ela ser estéril. É como se Deus estivesse julgando, então as pessoas já imaginavam, não, ela é uma mulher pecadora, ela fez algo terrível contra Deus, por isso ela é julgada, por isso ela não tem filhos. Isso naquele contexto, tá? E Ana, além disso, ela trazia consigo um profundo estado de angústia, amargura, como está dizendo o texto. E o termo hebraico para amargura, ele tem um sentido de difícil de aceitar. É um sentimento que não se aceita, por isso traz dor. Você não se acostuma com aquela situação. Então Ana, para ela não existia aquela situação, e isso trazia muita dor. O significado da palavra também é a respeito de suportar. A amargura que ela trazia, quando ela orava a Deus aqui, era como se Ana dissesse: Senhor, eu não suporto tamanha dor. Então Ana faz um voto. Ela fez um voto dizendo, no versículo 11: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Aqui ela faz um voto, e a palavra para voto aqui também dá o sentido de promessa, de compromisso. Ela fez aqui um compromisso com Deus, um voto. E voto, na história da Bíblia toda, quando se faz um voto com Deus, ele carrega em si, no sentido já do próprio nome, voto, é algo oral, falado e voluntário, ou seja, não induzido. E aí, quando nós olhamos para o texto, é nítido que Deus não mandou Ana fazer esse voto. Não veio um anjo do Senhor e falou: Ana, faça um voto com Deus, que Ele vai te abençoar. É voluntário. Também não veio o profeta Eli perguntando para ela: pelo que você está orando? E aí Eli não induziu ela a fazer um voto. Foi voluntário. Então voto a gente não faz porque alguém nos influencia. Infelizmente por aí existe muito disso. Aí fora as pessoas
líderes veem a necessidade das pessoas, sabem do contexto e falam, faça um voto. Só que você tem que dar, fazer, não sei o quê, que aí Deus vai te dar. Sacrifica que Deus vai te dar. Isso não é bíblico, isso é barganha. Não tem aqui no texto, a gente está vendo e não tem em lugar nenhum. Isso. Até porque sacrifício não estava valendo para Ana. O sacrifício não resolve. Se resolvesse, Ana já teria sido respondida, afinal ela sacrificava o dobro do que todos eles. Porque Eucana dava o dobro para ela sacrificar. Então, voto nasceu do coração de Ana. Nasceu dela olhar para o contexto da família e falar, Senhor, eu não suporto, isso não dá, eu preciso que o Senhor intervenha na minha família, na história da minha família. Nasceu do coração dela. E então eu vou dedicar o meu filho, eu consagro, eu torno ele dedicado a algo sagrado, por um propósito divino. Ela fez um voto, assim como Davi fez um voto. No Salmo 132, versículo 2, não precisa abrir, depois você lê. Davi faz um voto. Que voto? Ele decide se abster do quarto, do conforto de sua cama, até que houvesse um lugar de adoração para Deus. Se estabelecesse. Agora note, o voto de Davi, para que houvesse um lugar de adoração a Deus. O voto de Ana, dedicando o filho dela ao Senhor, caso ele desse esse presente, essa graça a ela. 2 votos, como todos os outros votos da Bíblia, vão nos mostrar que são feitos para a glória de Deus. Votos feitos para a exaltação do Senhor. Votos feitos para que tem muito mais a ver com o que o reino e que pessoas vão ser favorecidas do que o próprio eu. Assim foi o voto de Ana. Ela fez um voto de nazirato, ou de nazireu. O filho viria a ser um nazireu consagrado ao serviço do Senhor. Então, ele não cortaria os cabelos nem as barbas e não tocaria em cadáver. Era algo que João Batista também foi feito esse voto por ele. Sansão também. Por isso não cortava os cabelos. Mas os votos têm a ver com a glória de Deus. Ana consagrou o seu sonho a Deus. Ana soube apresentar o seu maior sonho diante de Deus. Por isso nós precisamos, olhando para a história de Ana, perguntar, por qual motivo nós temos sonhado? Por qual motivo nós temos entregado a Deus as nossas petições? Aquilo que nós ansiamos por transformações na nossa família, as conversões, os livramentos. Por que nós estamos pedindo isso? Tá? Começa assim, vamos perguntando. E aí Ana inclui e prioriza Deus em seu sonho. E Ana está nos mostrando que qualquer sonho que nós possamos ter, aonde Deus não seja prioridade, serão sonhos para a nossa glória. Serão sonhos para que nós venhamos ser reconhecidos. Para que outro Deus seja adorado, o Deus eu. Talvez eu anseie por um sonho para minha família, aonde vão olhar para o sucesso do meu filho, porque eu impus a ele ser o que eu queria que ele fosse, e vão falar assim, parabéns pelo seu trabalho, sim, eu fiz um bom trabalho. E eliminei os sonhos e os dons, talvez, que o meu filho tem para prestar serviço ao Senhor. E ser primeiro do Senhor, para depois ele ser outra coisa. Consagrar a nossa família ao Senhor nos leva a evitar 2 extremos. Quando nós consagramos nossa família a Deus e entregamos a Ele para que Ele realize os sonhos dEle para a nossa família, nós evitamos um primeiro extremo, que é, quando nós colocamos Senhor como Senhor da nossa família, nós deixamos de ser senhores da nossa família. Nós deixamos de querer determinar, por exemplo, eu ser senhor da minha família, eu olhar para minha esposa e falar assim, eu desejo que ela seja uma mulher dessa forma, para que eu seja beneficiado. Ou a esposa olha para o marido e fala, não, as coisas têm que ser do jeito que eu quero, senão não fico feliz, senão não fico bem. É nós querendo ser senhores da nossa família. Os meus filhos têm que fazer o que eu estou mandando eles fazerem a respeito de profissão ou de carreira. Um testemunho breve de um irmão compartilhou comigo. Ele falou assim, Vini, isso há uns 5 anos atrás,
Falou, cara, eu sei que eu tenho um chamado, mas também eu parei ele. Até por honra ao pai. E glória a Deus, ele honrou o pai. Falou que meu pai pediu para que antes que eu fizesse qualquer coisa, eu teria que ter uma formação. Então eu fui lá, formei. Quando eu saí da formatura, cheguei em casa, entreguei o canudo para ele. Falei, seu sonho está realizado. Agora eu vou para o meu. E hoje ele é um pastor batista, que Deus tem usado ele poderosamente no estado de São Paulo. Ele e a família são usados por Deus, ele não exerce nada daquilo que ele sabe. Então isso é querer ser senhor da família. E quando nós consagramos a Deus, nós estamos falando, o Senhor é teu, é teu. Eu quero que a minha família seja abençoada, eu quero que os meus filhos tenham uma profissão, uma carreira, mas que o Senhor traga a certeza daquilo que o Senhor quer para eles, para que eles sejam usados pelo Senhor, aonde eles estiverem, independente da profissão, o campo que eles estiverem. Quando consagramos a Deus, eles vão ser usados por Deus. O outro extremo que nós evitamos quando consagramos nossa família a Deus, que é uma vida de oração, que é uma vida de clamor, que é uma vida de bons testemunhos em casa, para os filhos, enfim. O outro extremo é nós evitamos a negligência, que talvez é a busca por sucesso profissional, por bens materiais, onde nós priorizamos tanto isso, colocamos até isso no lugar de Deus nas nossas vidas, deixamos a nossa família. E às vezes numa tentativa de suprir, eu não consigo, por exemplo, educar o meu filho pequeno, porque eu não tenho mesmo tempo com ele, minha prioridade é outra, então eu entrego uma tela de celular para ele, eu encho ele de dopamina, e depois eu não consigo mais tirar isso dele. Consagrar a família a Deus, nós vamos conseguir, quando nós nos consagrarmos primeiro. Porque quando nós buscamos tornar santos e separados para Deus em tudo que fazemos, tendo isso como uma missão particular, nós vamos entender que a nossa família deve ser consagrada a Deus. Não para que eu reine nela, ou enfim, mas que o Senhor reine na minha família. Isso é um perigo comum, onde alguns pais até projetam para os filhos os sonhos talvez que eles não realizaram para si, uma carreira, uma profissão, ele força para que o filho seja aquilo que ele não foi, para que ele, quando chegue no final, ele olhe e fala assim, como se ele olhasse e falasse, eu consegui, eu não consegui comigo, mas eu consegui por meio deles. Isso é um perigo, porque isso pode anular a identidade mesmo dos filhos. Isso pode trazer peso, conflito de identidade. E Ana porque Ana poderia muito bem pedir essa bênção para falar assim, Senhor, eu quero porque eu estou envergonhada, eu quero provar que eu sou uma mulher abençoada, que eu não tenho pecados, talvez, naquela cultura hebraica, quero mostrar que eu tenho filhos. Não, se o Senhor me dá, só vai continuar sendo teu, porque vai vir de ti, vai ser para ti, vai ser para a glória do teu nome. Antes mesmo de Ana ser mãe, ela entrega o futuro do seu filho a Deus. Ela entende e nos ensina que filhos não são posse, mas são missão. Filhos são missão. Afinal de contas, não é isso que o salmista diz? Que os filhos são como a flecha na aljava do arqueiro. E o que a gente faz com a flecha e um arco? Só tem um propósito, esticar e lançar em um alvo. Por isso, filhos são missão. Nós temos a missão de cuidar daquilo que Deus nos presenteou. Ele não deu para nós, Ele deu para a glória dEle. O coração de Ana estava rendido, pronto para colocar nas mãos de Deus aquilo que ela mais desejava, entregar. Consagrou a família ao Senhor. Primeiro ela começou consagrando o filho que viria. Na consequência, nós vamos chegar lá no final, nós vamos ver o que isso resultou. Por isso nós precisamos consagrar os nossos filhos para serem instrumentos na mão de Deus. Quando você for orar pelo teu filho, quando você almejar que ele seja alguém, um bom profissional, enfim, aquilo que ele também sonha em ser, que isso seja, que no seu coração nasça o objetivo de que ele venha a ser instrumento na mão de Deus. Isso é consagrar ao Senhor. Ana consagrou antes que existisse com ela, porque já existia no Senhor.
Por isso, consagre. Consagre. Talvez existem mães aqui que estão orando pelo filho que ainda vai vir. Começa a consagrar hoje ao Senhor. Senhor, vai vir de ti, vai ser para ti, vai voltar para ti. Comece consagrando hoje aquele filho que Deus está preparando para te dar. E talvez você olhe e pense, eu já tenho filhos. Consagre da mesma forma. Vá ao quarto dele, ore, se ajoelhe, ore com ele ou ore por ele. Talvez o filho que já é grande, que está afastado dos caminhos, que está em um ambiente que não condiz com um ambiente saudável, um ambiente que glorifique a Deus, e aí você vai lá no quarto dele, na cama dele, e ora e fala, Senhor, traga em paz e segurança, eu consagro meu filho ao Senhor, ele é teu, e quando houver a conversão, que eu tanto anseio, vai ser para a glória do teu nome, Senhor. Ore assim, Senhor, que quando acontecer, venha assim para ele testemunhar de onde o Senhor o tirou. Ore com fé, consagre a sua família a Deus, consagre. Dos nossos mais simples sonhos, até o maior deles, eles só devem ser apresentados ao Senhor, se houver por objetivo incluir a Deus, priorizar a Deus e glorificar o nome de Deus. Nós somos chamados a consagrar. Hoje nós vamos fazer isso. Família é mais que um sonho, é um chamado. E um chamado a perseverar e entregar. E Ana nos ensina, não apenas a pedir, não apenas apresentar diante de Deus os sonhos que temos para a nossa família, mas ela nos ensina a perseverar e entregar. Olha o que diz o versículo 12. Ana continuava a orar diante do Senhor. Ela não parava. Ela começou e o texto diz que ela continuava. Foi uma oração que ela teve um tempo considerável, pelo que a gente entende. E o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. Porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada, e lhe disse, até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porque era uma oração incomum, trouxe confusão ao profeta Eli. Porque a forma com que Ana orava, era com o coração. Ou seja, era algo entre ela e Deus, ela não queria nem que o sacerdote soubesse. A forma com que Ana orava é com aquele sentimento, sabe aquele sentimento assim que não adianta outra pessoa ouvir a minha luta? Quem já passou por um sentimento assim? Não adianta eu compartilhar meu sofrimento, porque ninguém vai compreender. Ninguém vai entender. Então eu tenho que entregar para a pessoa certa. Eu tenho que entregar para o Senhor. Às vezes é assim, queridos, é uma dor que nós sentimos que não temos nem vontade de compartilhar com alguém, porque nós sabemos que é só o Senhor para resolver. É uma amargura de alma, como a Ana aqui está sentindo, nós também sentimos às vezes. A perseverança de Ana em orar chamou a atenção do sacerdote e fez confirmar suas petições diante de Deus. Por que isso? Eli nem sabia o que ela estava pedindo. Ana não quis compartilhar com Eli, somente Deus. Só que ela estava em um ambiente espiritual. Ela estava num lugar de adoração. Ela estava num lugar onde Deus se manifestava. Era um ambiente espiritual. Então quem está no controle desse movimento é o próprio Senhor. É Ele quem veio em Eli e falou, vai lá e fala que vai lá e confirma o que ela está me pedindo. E nós aqui hoje estamos em um ambiente espiritual. Você saiu do seu lar e da sua casa para vir aqui para adorar um Deus, que é o Deus da Bíblia, é o mesmo Deus, porque essa é uma característica de Deus. Ele é imutável. O nosso Deus não muda. Por isso esse Deus que ambientou espiritualmente tudo ali e trouxe a resposta para Ana, vai trazer hoje para os nossos corações. Ele vai trazer, Ele vai confirmar, porque nós estamos nesse mesmo ambiente de adoração e de entrega. A entrega de Ana, ela é confirmada por ela derramar a sua alma perante o Senhor. Olha o que diz o versículo 15. Porém Ana respondeu,
Quando ele pergunta se fala que ela estava embriagada, né? Ela fala, não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho e nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Somente quem passa por uma luta assim sabe o que são essas duas sensações. Ansiedade. Eu estou aflito, eu olho para frente e não vejo perspectiva. E como que a ansiedade é querer viver o dia que não chegou. Então ela sentia isso com ela. E a minha aflição. A palavra hebraica aqui, para derramar, o termo que Ana usa, porque eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. É uma palavra que em todas as demais ocorrências no Antigo Testamento, ela está ligada. A palavra hebraica safak tem a ver com derramar do sangue, esse é o significado. Então quando Ana está dizendo para o profeta, eu estava a derramar a minha alma, ela estava dizendo que ela entregava ali a ela mesma como um sacrifício, o corpo dela, derramando, só que era um tipo de sacrifício sem corte, sem sangue. Ana estava derramando a sua vida, entregando a sua vida ao Senhor. Ana derramava seu sangue, como diz a palavra, mas sem cortes, mas a sua alma. E ao mesmo tempo ela entregava o sangue do seu sangue aos propósitos de Deus, seu filho Samuel. O sacrifício de Ana era mais válido do que os sacrifícios dos animais, cujo houve corte e houve derramar do sangue. Porque Ana estava sacrificando a vontade de ter o filho somente para ela. Por isso, derramar da alma. Eu vou ter um filho, se Deus me der, eu vou ter um filho, que eu não vou vê-lo crescer. Mas, Senhor, realiza meu sonho, sonho da minha família. Ana sacrificou o seu ego, que era de mostrar que era uma esposa fértil, de se autoafirmar diante da sociedade. Senhor, eu quero, mas não é para me autoafirmar diante da sociedade, é para a tua glória, é para que o teu nome seja glorificado. E Deus é onisciente, Ele conhece a intenção dos nossos corações. Quando a gente apresenta os sonhos diante de Deus, Ele mesmo vai saber se é para a glória dEle ou não. Por isso precisamos perguntar o que nós temos clamado, é para a glória de Deus? Ana não queria ter um filho por motivos pessoais. Ela não queria ter um filho para competir com Penina, para bater no peito e falar, olha, eu sou uma mulher fértil. Ela não estava preocupada em preencher o vazio emocional dela. O clamor de Ana vinha de um lugar espiritual, vinha da alma que ela derramou e entregou. O seu desejo era algo que fosse para Deus. Ela perseverou em oração. E Ana nos ensina a desejar filhos que sejam respostas para o propósito divino. Ana persevera e entrega consagrando sua família ao Senhor. E ela nos ensina a perseverar. O versículo 12 diz, Ana continuava a orar diante do Senhor. Continue orando diante do Senhor. Aquilo que Deus está te mostrando na sua família, que você anseia, talvez a conversão de um ou filhos que não conhecem a Jesus, talvez é o cônjuge que ainda não está em Cristo, você quer consagrar a sua família ao Senhor, não desista de orar, persevere em oração, clame, apresente diante de Deus, mais uma vez, o nosso Deus, Ele é imutável, Ele continua, pronto a ouvir e nos responder. Persevere em oração. Primeiro nós consagramos, depois nós perseveramos, e agora vamos descansar no Senhor. Um chamado a descansar no Senhor. O versículo 17 diz, então Eli disse, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. As palavras de Eli para Ana definem como devemos nos portar depois de consagrarmos a nossa família diante de Deus. Descanse. Creia, nós cantamos aqui, Ele continua soberano.
Ele é soberano. Nós cantamos aqui sobre a graça de Deus. Não é pelo que fiz, não é pelo que sou. Não é isso que nós cantamos? É a tua graça. Continue. Descanse. Quando Eli diz para Ana, vá em paz, ele usa uma palavra conhecida. Shalom. Que tem tantos significados, inclusive ela carrega um sentido de reconciliação do povo com Deus. Mas no sentido mais simples, Shalom significa paz, significa segurança, felicidade. Então ele está dizendo para ela, descansa, Ana, descansa, porque Deus ouviu. E Ele falou que vai conceder o que você pediu. Ana respondeu, que eu possa encontrar favor aos seus olhos. O que mais me surpreendeu aqui, queridos, foi a resposta de Ana. Quando veio algo de um profeta, confirmando que Deus faria o que ela pediu, diante do voto que ela fez, para a glória de Deus, Ana não diz que eu encontre favor. Ana não determinou nada. Eu determino alguma coisa que Deus vai... Não. O que ela diz é que eu possa encontrar favor em seus olhos. Aqui a palavra para favor, utilizada no texto, é a mesma que graça. É como se Ana dissesse que eu encontre graça em seus olhos. Ana seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Ela fez o que ela não fazia antes, o que ela estava se abstendo por causa da dor. Não havia mais dor, mas havia paz no coração de Ana. Mesmo com a bênção do sacerdote Eli, ela tem em seu coração um conceito de graça, que ela não poderia determinar nada, declarar nada ali naquele sentido, nem o texto mostra isso. Ana sabia que caso o seu sonho fosse realizado, seria pura graça. Ana sabia, como Jesus vai nos ensinar a orar, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O que Ana tem aqui é, Senhor, se o Senhor me abençoar, é um favor imerecido, eu não mereço, é graça pura. E isso gera no coração de Deus, queridos, um desejo de abençoar. Não tenham dúvidas, quando nós entendemos que Ele é um Deus de graça e que a graça dEle está sobre nós. O versículo 19 diz, eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia, o significado do nome, do Senhor o pedi, ou o pedi ao Senhor. Essa frase, se lembrou dela, me chamou a atenção. E eu fui ver o que o termo hebraico significava. Sabe qual que é o sentido dessa frase? Risquerê, é uma frase que significa, o Senhor julgou a causa. O Senhor julga a causa. Então, a tradução ficaria, e o Senhor julgou a causa de Ana. Sabe o que significa isso, queridos? Quem bate o martelo na história da nossa família é o Senhor. Quem bate o martelo e quem julga aquilo que nós apresentamos, a causa diante dEle, sobre a nossa família, é o Senhor. Não é a cultura. Não é isso que está aí fora, normatizando divórcios, normatizando abortos, não é isso. Isso não tem a ver com o Evangelho, isso não tem a ver com Deus, isso não vai influenciar a igreja, porque nós estamos acabando de ler que o Senhor é quem julga a causa daqueles que consagram a Ele. E glória a Deus por isso. Quando diz, se lembrou dela, está escrito, Deus julgou a causa de Ana. E hoje Ele vai julgar a causa daqueles que consagrarem suas famílias ao Senhor. E veio Samuel. O significado de Samuel significa o pedir ao Senhor. Olha como que Deus é tão perfeito, porque todas as vezes que as pessoas mencionavam o nome Samuel, as pessoas estavam dizendo, pedir ao Senhor. Então todas as vezes que pronunciava-se o nome de Samuel, era um testemunho, glorificava o nome de Deus, o próprio nome de Samuel. O pedir ao Senhor significa que Deus atendeu o clamor de Ana.
E Samuel foi o maior juiz da história de Israel. Ele foi o único com função tripla. Ele era juiz, ele era sacerdote e profeta. Sabe quem foi o único que teve essa função tripla na história? Depois de Samuel? Jesus Cristo. Ele é juiz, ele é sacerdote, vamos melhorar? Ele é sumo sacerdote e ele é profeta. E aí vamos falar mais uma função dele, mais um atributo dele. Ele é rei e governa soberanamente sobre nós e nossas famílias. Ele é o salvador da nossa família, é Cristo Jesus. Porque começa por nós, começa por mim. Quando eu entendo a graça, me converto a Cristo, quando eu passo a seguir a Cristo, preste atenção, significa que eu passei por duas fases antes. Eu neguei a mim mesmo e eu tomei a minha cruz. É impossível seguir a Cristo sem esses dois fatores. E quando nós negamos a nós mesmos, nós vamos colocar a nossa família em primeiro lugar antes do nosso próprio sucesso. Quando nós seguimos a Cristo, a partir de seguir a Cristo, o olhar para a família muda. Eu entendo que então eu devo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. Agora, a partir de agora, seguindo a Cristo, eu sou quem mais ora pela minha esposa. Eu oro com ela pela manhã, eu oro durante o dia, eu oro antes de dormir. Eu sou o primeiro, ninguém tem essa honra. Eu sou o primeiro a orar por ela diante da dificuldade e da enfermidade. Antes de pensar em ir ao médico, eu ponho as mãos sobre a minha esposa, eu imponho as mãos sobre os meus filhos, eu oro e eu os consagro, porque eu segui a Cristo, eu entendi quem eu sou na família. Não tem como seguir a Jesus, queridos, e a família ser o nosso terceiro, quarto, quinto plano. É contraditório. Cristo, Samuel apontava para Jesus, a quem viria a ser o Salvador da nossa família. Cristo Jesus. Ele é quem continua, o sumo sacerdote. Não como Samuel, o sacerdote, mas o sumo. Sabe o que significa isso? Por meio dele nós temos acesso à presença de Deus, ao Santo dos Santos. Cada um de nós estamos reunidos aqui, cada um de você veio aqui em nome de Jesus, significa que você já está com acesso ao Santo dos Santos. Significa que você já pode se chegar ali, não como Ana, que estava perto de Eli, mas agora nós podemos acessar a presença de Deus e consagrar a nossa família a Ele, por meio do nome de Jesus. E glória a Deus pelo nosso sumo sacerdote. E é isso que nós vamos fazer hoje. E Deus abençoou Ana com Samuel. E não parou por aí. Olha o que diz 1 Samuel no capítulo 2, versículo 20. Aqui eles voltaram a Siló, na peregrinação. Samuel já estava. Eli abençoava Eucana e sua mulher. O profeta Eli virou para Eucana, tá? E para Ana, mas ele menciona ao pai Samuel. Ele diz, que o Senhor dê a você filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. Eucana estava recebendo uma bênção de Deus, por causa da atitude da esposa. Esposas, vocês têm um poder nas suas mãos, de orar, de consagrar, de fazer alianças, propósitos com Deus. Eli abençoava Eucana e sua mulher e dizia, que o Senhor dê a você filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltaram para sua casa. Versículo 21, assim o Senhor abençoou Ana, e ela engravidava, teve mais 3 filhos e 2 filhas, a mulher que era estéril, queridos, e o menino Samuel crescia diante do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O nosso Deus é capaz de fazer o quê? Quando nós lemos lá em Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do tudo que pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus fez além do que Ana pediu e do que ela pensou.
Quantos Anas, quantas Anas, quantos Eucanas temos aqui? Quantos que estão agora dispostos com essa palavra a entregar ao Senhor? Deus vai fazer infinitamente mais do que você está pensando a partir do momento que você consagrar sua família a Ele. E o nome de Ana significa cheia de graça, significa favorecida, recebeu o favor de Deus. Assim como Ana, Deus vai abençoar a nossa família hoje.